Você já percebeu que um simples olhar pode revelar mais sobre você do que 1000 palavras? Não é exagero. É ciência. É psicologia. É filosofia. E os antigos estoicos já sabiam disso muito antes da neurociência existir. Pense comigo, um homem pode até ficar em silêncio, mas seus olhos sempre gritam a verdade sobre quem ele é. Olhos baixos demais revelam insegurança. Olhos que fogem revelam medo. Olhos que encaram sem controle revelam arrogância. Mas existe um ponto de equilíbrio, um olhar firme, calmo, inabalável, que transmite respeito sem precisar de uma única palavra. E o curioso é que a maioria dos homens nunca aprendeu a dominar isso. Vivem acreditando que atrair admiração vem de frases prontas, truques de sedução ou gestos exagerados. Mas tudo isso cai por terra se o corpo não sustenta o que a boca fala. O estoicismo ensina que a coerência entre mente e corpo é a base da presença masculina. Não adianta falar em disciplina se sua postura denuncia preguiça. Não adianta falar em coragem se seus olhos tremem diante do olhar de outra pessoa. Homens, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui. Eu preparei um guia completo chamado Homem de Ferro, o guia estoico da disciplina, respeito e poder. São 30 capítulos práticos que vão direto ao ponto. Como criar disciplina de ferro mesmo sem motivação. Como dominar suas emoções para nunca mais agir por impulso. E como conquistar respeito verdadeiro em qualquer ambiente. Esse guia não é só teoria. É um manual de guerra para a mente masculina que você pode aplicar já no seu dia a dia. O link está logo no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Clique lá e adquirindo você já ajuda o canal a continuar trazendo esse conteúdo para você. Agora vamos voltar para o vídeo. Imagine por um instante você entra em um lugar. Não precisa dizer nada. Seu corpo se posiciona ereto, seu olhar permanece tranquilo, sua respiração controlada. De repente o ambiente muda. As pessoas sentem sua presença. Não porque você gritou, mas porque você domina aquilo que poucos dominam, sua própria energia. Agora pense no contrário. Quantos homens você já viu tentando chamar a atenção pela força da voz, pelo excesso de palavras, pelos gestos espalhafatosos e ainda assim passam despercebidos? Porque a presença não se força, ela se conquista e começa dentro de você. Marco Aurélio escreveu: a alma é tingida pela cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos são fracos, sua postura será fraca. Se sua mente é dispersa, seus olhos vagarão sem foco. E se sua alma não tem firmeza, nenhuma mulher vai enxergar você como alguém digno de admiração. A grande verdade é que olhar e postura não são detalhes superficiais. São reflexos da sua essência. E quem domina isso conquista respeito imediato. Sem jogos, sem máscaras, sem esforço forçado. Mas existe um problema que quase ninguém percebe. A maioria dos homens acredita que basta endireitar as costas ou segurar o olhar por mais tempo para parecer confiante. Mas o corpo não mente. Se você apenas força a postura sem trabalhar a mente, em poucos minutos ela desaba. Se você apenas sustenta o olhar sem treinar a calma interior, seus olhos entregam ansiedade. E é aí que muitos falham. O estoicismo ensina o contrário. A postura e o olhar não devem ser fabricados. Eles devem brotar naturalmente de um coração disciplinado e de uma mente em ordem. Isso é o que separa os homens comuns dos homens que realmente são lembrados. E aqui está a revelação que poucos entendem: uma mulher pode até se atrair por palavras bonitas ou pela sua aparência. Mas o que a faz te respeitar de verdade é aquilo que você transmite quando não fala nada. Seu olhar firme, sua postura estável, sua calma diante do caos. É isso que desperta a admiração genuína. Você já se perguntou como os antigos generais, filósofos e líderes conquistavam respeito antes mesmo de abrir a boca? Eles não precisavam gritar. Eles não precisavam provar nada. Eles apenas entravam e o mundo percebia. Essa é a força invisível que nasce do autodomínio. E se você pensa que isso é inalcançável, está enganado.
Qualquer homem pode desenvolver essa presença, mas exige prática, disciplina e a coragem de encarar a si mesmo. Porque no fim, não é sobre impressionar os outros, é sobre vencer a si mesmo. Agora eu te pergunto, você controla o seu olhar ou o seu olhar ainda te entrega? Sua postura reflete firmeza ou denuncia o caos dentro de você? Responder a isso pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para se tornar inabalável. Você já reparou em um detalhe curioso? Quando um homem entra em um ambiente e imediatamente busca aprovação com os olhos, todo o seu valor desaparece. Ele olha para ver quem o notou, olha para medir reações, olha como quem pede permissão para existir. E esse é o erro fatal, querer ser validado pelos olhos dos outros. O estoicismo ensina algo simples, mas profundo. O olhar não deve ser uma pergunta. O olhar deve ser uma resposta. Você não olha para pedir aprovação, você olha para mostrar que já a possui dentro de si. Agora, observe como a maioria faz o oposto. Homens que não conseguem sustentar nem 3 segundos de contato visual sem desviar. Ou então, aqueles que fixam o olhar de forma tensa, como se quisessem vencer um duelo invisível. Ambos transmitem a mesma coisa em segurança. Mas o olhar verdadeiramente estoico é diferente. Ele é firme, mas leve. Presente, mas calmo. É o olhar de quem não precisa provar nada. E existe um segredo por trás disso. Esse olhar nasce de um homem que já resolveu seus próprios conflitos internos. Um homem que não depende da opinião externa para se sentir completo. Quando ele olha, não é para buscar algo. É para oferecer algo. E é isso que encanta, que magnetiza, que impõe respeito. Imagine estar diante de alguém que mantém os olhos em você com tranquilidade, sem pressa, sem cobrança. Você sente que está sendo visto de verdade. Não julgado, não analisado, não invadido. Apenas visto. Esse é o poder invisível do olhar treinado pela disciplina interior. Sêneca escreveu: quem tem dentro de si o que basta, não precisa de nada de fora. Quando você internaliza isso, seus olhos mudam. Eles deixam de buscar. Eles passam a transmitir. E aqui entra a postura, porque não adianta um olhar calmo se o corpo se curva como o de alguém encolhido diante da vida. A postura é o suporte do olhar. Seus ombros caídos entregam sua fraqueza antes mesmo dos olhos falarem. Seu corpo retraído grita insegurança, mesmo que sua boca diga confiança. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora: a postura nunca mente. Ela mostra exatamente o que você sente por dentro. E é por isso que treinar apenas o corpo não adianta. Endireitar a coluna sem endireitar os pensamentos é como erguer uma estátua oca. Bonita por fora, vazia por dentro. Os estoicos acreditavam que a verdadeira grandeza era invisível, mas inevitavelmente se refletia no exterior. Se sua alma é calma, seu corpo se torna firme. Se sua mente é disciplinada, seu olhar se torna estável. Tudo está conectado. Agora, pense em como você anda pelas ruas. Você olha para o chão, anda apressado, com os ombros encolhidos, tentando passar despercebido. Ou caminha no seu ritmo, postura ereta, respirando com calma, olhando para frente como alguém que não deve nada ao mundo. Esse pequeno detalhe muda tudo. As pessoas reagem diferente. A energia muda. E a mulher que te observa percebe imediatamente se você é alguém guiado pelo caos ou alguém que domina a si mesmo. O curioso é que não se trata de força física. Não importa se você é alto, baixo, magro ou musculoso. O que importa é a mensagem invisível que você transmite com olhar e postura. Essa mensagem diz: eu estou aqui, estou presente, estou em paz comigo mesmo. E ninguém pode resistir a essa presença. Você já se perguntou por que certos homens comuns parecem ter um magnetismo inexplicável? Não são os mais bonitos, não são os mais ricos, mas existe algo neles que chama a atenção e impõe respeito. Esse algo é o alinhamento entre mente, olhar e corpo. E aqui está um paradoxo que poucos percebem. Quanto menos você tenta parecer confiante, mais confiante se torna. Quando o foco sai de impressionar os outros e passa a ser dominar a si mesmo, o respeito vem naturalmente. E não há nada mais estoico do que isso.
Então pergunte a si mesmo agora: você anda como alguém que carrega o peso do mundo ou como alguém que sabe lidar com qualquer fardo que venha? Seus olhos pedem permissão ou transmitem convicção? Responder isso com sinceridade pode mudar a forma como o mundo reage a você. Existe um detalhe quase invisível, mas que denuncia a verdade sobre qualquer homem. É a forma como ele retorna o olhar. Não é sobre como você olha, é sobre como você devolve o olhar quando alguém o encara. Perceba isso, a maioria se perde nesse instante. Uns desviam rápido demais, revelando desconforto. Outros seguram de forma dura, quase agressiva, tentando provar força. E ambos falham, porque o verdadeiro poder está no meio termo. O olhar estoico não busca vencer, ele busca permanecer. Ele não se apressa para fugir, nem força para dominar. Ele simplesmente fica calmo, presente, imutável. E isso acontece porque ele nasce de dentro. Não é uma técnica mecânica. É uma consequência natural de quem já venceu o caos interior. Quando você encontra tranquilidade em si mesmo, seu olhar não precisa de esforço para ser firme. Ele apenas é. Agora, pense na última vez em que alguém manteve contato visual com você sem hesitar. Não foi desconfortável? Não foi como se, por um instante, aquela pessoa tivesse poder sobre você? Esse é o efeito da presença. E é exatamente isso que o estoicismo treina, a presença que não depende de circunstâncias externas. Marco Aurélio dizia: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Se dentro de você existe clareza, essa clareza transparece nos olhos. E qualquer pessoa sente isso sem que você precise dizer uma palavra. O mesmo vale para a postura. Muitos acreditam que manter-se ereto é apenas questão de musculatura, mas não é. É questão de convicção. Quem se curva demais carrega dentro de si o peso da submissão. Quem exagera na rigidez transmite tensão artificial. A verdadeira postura é firme, mas natural, estável, mas fluida. Imagine-se diante de uma situação difícil, críticas, provocações, pressão. Enquanto todos se agitam, você permanece ereto, respira fundo, mantém os ombros no lugar e olha para frente. Isso não é apenas estética, é mensagem. Mensagem de que nada externo pode abalar aquilo que já está consolidado dentro de você. E aqui está o ponto que poucos entendem: as mulheres não são atraídas pela postura em si, mas pelo que ela representa. Não é sobre a coluna ereta, é sobre a mente ereta. Não é sobre o olhar firme, é sobre o espírito firme. Elas percebem quando isso é real e quando é apenas um teatro mal ensaiado. Você já notou como algumas pessoas parecem carregar uma aura de respeito onde quer que vão? Não importa se estão bem vestidas ou simples, se são bonitas ou comuns, existe algo nelas que impõe presença. Esse algo é a coerência entre quem elas são por dentro e como elas se apresentam por fora. O contrário também é verdadeiro. Basta uma pequena incoerência para tudo desmoronar. Um homem que fala sobre coragem, mas não sustenta o olhar. Um homem que fala sobre disciplina, mas anda curvado, lento, inseguro. Ninguém acredita, porque o corpo trai a farsa. Sêneca escreveu: as palavras instruem, mas os exemplos arrastam, e o seu corpo é o maior exemplo que você carrega. Ele arrasta as percepções antes mesmo de abrir a boca. E aqui entra um exercício simples, mas poderoso da próxima vez que for conversar com alguém. Não tente parecer confiante. Apenas respire, alinhe a coluna, relaxe os ombros, mantenha o olhar presente e tranquilo. Não force, não atue, apenas esteja. Você vai perceber algo imediato. A outra pessoa começa a se ajustar inconscientemente à sua energia. Isso é incrível, mas real. A postura e o olhar não apenas refletem quem você é. Eles moldam como os outros se comportam diante de você. Eles regulam o ambiente. Eles alteram a dinâmica da conversa. E o mais fascinante é que você não precisa dizer nada para isso acontecer. Você não precisa gritar, não precisa provar,
não precisa competir, basta dominar a si mesmo, porque quando você se controla, o mundo responde. Agora pergunte a si mesmo quantas oportunidades você já perdeu, porque seu olhar vacilou. Quantos respeitos você deixou escapar, porque sua postura traiu insegurança. Talvez você nunca tenha percebido, mas foram nesses pequenos instantes que sua energia foi medida. E se você não mudar isso, continuará sendo medido da mesma forma. Existe uma verdade dura, mas libertadora: você nunca controla como os outros reagem ao seu olhar e à sua postura. Mas você sempre controla o que transmite. E é aí que a maioria dos homens se perde. Eles acreditam que podem manipular a reação de uma mulher apenas ajustando a forma como se comportam. Tentam parecer confiantes, tentam imitar gestos de quem já tem presença e acabam se tornando cópias baratas. Porque o olhar e a postura não foram feitos para manipular, mas para revelar. O estoicismo ensina que a única coisa sob seu controle são suas ações e suas atitudes, nunca as respostas do outro. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Entenda isso e encontrará a força." Traduzindo, você não controla se ela vai te admirar ou não, mas você controla se é digno de admiração. E essa é a chave que poucos percebem. Enquanto muitos desperdiçam energia tentando conquistar os outros, o homem estoico investe em conquistar a si mesmo e, por consequência, acaba sendo respeitado sem esforço. Agora repare em um detalhe curioso. Quando você força um olhar firme, o outro percebe. Quando você exagera na postura ereta, o outro percebe. O corpo humano é treinado há milhares de anos para identificar incoerências. É instinto, é sobrevivência. É por isso que ninguém acredita em quem apenas finge confiança. Mas quando a firmeza é real, ela é inconfundível. Seus olhos transmitem calma. Sua postura transmite estabilidade. Seu silêncio transmite poder. E esse poder não precisa de explicação, porque é sentido. Pense nos grandes líderes da história. Eles não precisavam convencer pela gritaria. Eles convenciam pela presença. Alexandre, César, Sêneca, Epicteto, todos entendiam que a força não estava apenas no discurso, mas na maneira como carregavam a si mesmos diante do mundo. E aqui está o detalhe que transforma tudo. A mulher não se conecta apenas ao que você fala. Ela se conecta ao que você transmite sem falar. Seus olhos entregam se você é inseguro. Sua postura entrega se você é instável. Você pode até tentar esconder, mas não pode. O corpo sempre revela. E existe algo ainda mais interessante. Pequenas mudanças internas geram mudanças imediatas na forma como você é percebido. Experimente. Da próxima vez que sentir ansiedade, em vez de olhar para baixo, levante levemente o queixo. Em vez de encolher os ombros, abra o peito suavemente. Em vez de respirar rápido, desacelere a respiração. Automaticamente, sua mente começa a se alinhar com o corpo, e isso muda tudo. Sabe o que acontece quando você faz isso? As pessoas ao redor sentem que estão diante de alguém diferente. Elas não sabem explicar, mas percebem. É como se algo em você dissesse: "Eu não fujo. Eu não me escondo. Eu estou aqui." E é exatamente essa energia que desperta respeito. O contrário também acontece. Se você vive curvado, olhando para baixo, respirando de forma ansiosa, o mundo percebe. E mesmo que você tente ser ouvido, sua energia já foi medida como a de alguém que não confia em si mesmo. Por isso, antes de tentar conquistar qualquer pessoa, você precisa primeiro conquistar a sua presença. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo." E é essa liberdade interior que se reflete no olhar e na postura. Um homem que depende da validação externa está acorrentado.
Mas um homem que encontra firmeza em si mesmo é impossível de ser ignorado. Agora, reflita comigo quantas vezes você entrou em um ambiente já preocupado com o que iriam pensar. Quantas vezes ajustou sua postura só porque alguém estava observando? Quantas vezes tentou sustentar um olhar apenas para impressionar? Todas essas atitudes têm algo em comum. Nascem da fraqueza. E fraqueza nunca inspira respeito. A verdadeira postura masculina não busca impressionar, ela apenas existe. Ela se mantém firme em qualquer lugar, sob qualquer olhar, em qualquer circunstância, porque é reflexo de algo maior: disciplina, serenidade, domínio interior. E é justamente isso que a torna irresistível. Você já percebeu como pequenos detalhes revelam grandes verdades sobre você? A forma como você segura o copo, o jeito como você se levanta da cadeira, a velocidade com que desvia o olhar quando alguém te encara. Esses gestos sutis falam mais alto do que qualquer palavra. O corpo não mente, ele é a tradução visível do que acontece dentro de você. E é exatamente por isso que dominar olhar e postura é tão poderoso. Eles são sinais invisíveis que todos captam, mesmo sem perceber. Agora, pense em um homem nervoso. Ele mexe as mãos sem parar, bate o pé no chão, pestaneja rápido demais. Olha para o lado como se buscasse uma rota de fuga. Mesmo que não diga nada, todo mundo já entendeu insegurança. Por outro lado, imagine alguém que mantém o corpo sereno. Mãos firmes, respiração calma, olhar tranquilo. Esse homem não precisa dizer "eu sou confiante". O corpo já falou por ele. E aqui está o ponto crucial: quando você não controla esses sinais, sua presença é destruída antes mesmo de começar a ser construída. E a mulher percebe isso imediatamente. Ela pode até não identificar conscientemente, mas sente que você está em conflito. Sente que você não domina a si mesmo. E se você não domina nem a si mesmo, como pode esperar inspirar confiança em alguém? Sêneca dizia: quem se torna escravo de suas emoções jamais será dono de sua vida. Esse princípio se aplica diretamente ao olhar e à postura. Se suas emoções dominam seu corpo, você está vendido. Mas se seu corpo se mantém firme, mesmo quando a tempestade vem, você se torna inabalável. Agora, aqui vai um exercício simples. Na próxima vez que entrar em um ambiente público, faça o seguinte: em vez de olhar para o chão, olhe para a frente. Em vez de andar apressado, caminhe em ritmo firme. Em vez de mexer nas mãos ou no celular para aliviar a ansiedade, mantenha os braços relaxados ao lado do corpo. Perceba o impacto. As pessoas começam a olhar diferente. Você se sente diferente. Sua mente se alinha ao seu corpo. Esse é o segredo que quase ninguém entende. Não é apenas a mente que controla o corpo também educa a mente. Quando você ajusta sua postura, sua mente responde. Quando você controla seu olhar, sua respiração muda. Quando você domina os sinais sutis, sua energia inteira se transforma. E é aí que entra o paradoxo. Quanto mais você tenta esconder insegurança, mais ela aparece. Mas quando você aceita a responsabilidade de disciplinar corpo e mente, a confiança começa a surgir naturalmente. Pense em um guerreiro estoico. Ele não precisa andar armado para transmitir força. Sua simples presença já impõe respeito. Não porque tenta parecer perigoso, mas porque já venceu a si mesmo. Agora, se pergunte quantas vezes você foi traído pelos seus próprios sinais sutis. Quantas vezes suas mãos tremendo, seu olhar vacilante ou sua postura curvada entregaram aquilo que você queria esconder. Esses pequenos gestos são como rachaduras em um muro. E o mundo sempre enxerga primeiro as rachaduras. Mas aqui está a boa notícia: você pode corrigir isso. Não com fórmulas mágicas, mas com disciplina diária. Respiração lenta, olhar presente, postura firme, treino constante. Com o tempo,
Seu corpo deixa de ser seu inimigo e passa a ser seu maior aliado. E nesse ponto, algo incrível acontece. Você não precisa mais se preocupar com o que transmitir, porque tudo já acontece de forma natural. Sua presença fala por você. E quando uma mulher cruza seu caminho, ela sente, ela percebe, ela respeita. Esse é o verdadeiro poder do olhar e da postura. Eles não são ferramentas de sedução, são reflexos da sua alma. E uma alma firme nunca passa despercebida. Você já percebeu que muitas vezes o silêncio pesa mais do que qualquer palavra? E não é apenas o silêncio da boca, é o silêncio dos olhos e da postura. Um homem que sabe permanecer em silêncio transmite mais força do que aquele que fala sem parar. O estoicismo sempre ensinou isso. Epicteto dizia: não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm delas. E quando sua mente é perturbada, seu corpo denuncia. Mas quando sua mente permanece calma, seu corpo se torna um escudo inquebrável. Agora, pense em um debate, em uma discussão ou em uma provocação. A maioria dos homens reage. A voz se eleva, os gestos se agitam, o olhar se perde. É o corpo revelando a mente desordenada. Mas um homem estoico não precisa desse teatro. Ele permanece firme, olha nos olhos, respira fundo e cala. Esse silêncio vale mais do que 1000 respostas. E aqui está o segredo: esse silêncio não é vazio. É cheio de presença. Não é o silêncio de quem não sabe o que dizer. É o silêncio de quem não precisa provar nada. Imagine essa cena: alguém tenta te desestabilizar. Ele fala alto, gesticula, tenta arrancar uma reação de você. Mas você permanece imóvel, olhar sereno, postura estável. Aos poucos o outro se cansa. Ele percebe que perdeu, porque não conseguiu arrancar de você aquilo que queria sua paz. Esse é o poder que vem do olhar e da postura treinados pela filosofia estoica. Você não precisa vencer pela força. Você vence pela firmeza. Agora, reflita sobre como a maioria dos homens age. Eles confundem presença com barulho. Acreditam que serão respeitados pelo excesso de palavras. Mas o respeito não nasce do excesso. Ele nasce do domínio. E domínio verdadeiro não se mostra em gritos, mas em autocontrole. Sêneca escreveu: mais poderosa é a alma que permanece calma diante da injúria. E essa calma não é apenas interior, ela transparece no corpo, no olhar que não vacila, na postura que não se curva, na respiração que não se altera. E aqui está algo que poucos entendem: quando você controla o seu corpo diante da pressão, você controla a percepção que o mundo tem de você. As pessoas podem até discordar de você, podem até tentar te provocar, mas nunca vão esquecer da firmeza com que você se manteve. Agora, pense na admiração que isso gera. Uma mulher não se encanta apenas com um homem que sabe falar. Ela se encanta com aquele que sabe se calar no momento certo. Ela se encanta com aquele que não precisa provar nada, porque a própria presença já é suficiente. Esse é o tipo de homem que fica marcado. Mas cuidado com a armadilha. O silêncio e a postura só têm valor quando nascem da disciplina interior. Se você tenta apenas forçar, o mundo percebe. Olhar fixo demais vira arrogância. Postura rígida demais vira artificialidade. Silêncio vazio vira insegurança. O segredo é o equilíbrio. E equilíbrio só nasce da prática. É o treino diário de não reagir ao caos, de alinhar mente e corpo em cada gesto, de usar cada situação como uma oportunidade para fortalecer a si mesmo. Imagine a transformação que acontece quando você começa a praticar isso. De repente, em vez de buscar chamar atenção, você começa a atrair naturalmente. Em vez de se preocupar com o que os outros pensam, você se concentra em dominar a si mesmo. E, sem perceber, se torna exatamente o tipo de homem que todos respeitam. Esse é o verdadeiro magnetismo. Não é sobre ser bonito, rico ou famoso. É sobre carregar dentro de si a calma que o mundo perdeu. E quando o mundo percebe essa calma em você, ele não consegue ignorar. Agora se pergunte: você é o homem que precisa se explicar sem parar ou aquele que deixa o silêncio falar por si? Você é o homem que tenta impor respeito pelo barulho ou aquele que conquista respeito pela firmeza?
A resposta a essas perguntas pode definir o rumo da sua vida. Existe uma armadilha mental que prende milhares de homens sem que eles percebam. É a ideia de que para conquistar respeito é preciso parecer grande, impor presença, exagerar na postura, sustentar um olhar duro a qualquer custo. Mas o que eles não entendem é que quanto mais tentam parecer, menos realmente são. Esse é o paradoxo da presença: quando você força, perde. Quando você relaxa na disciplina, vence. E aqui está o que diferencia um homem comum de um homem estoico. O homem comum se preocupa em como será visto. Ele entra em um lugar e pensa: será que vão me notar? Será que vão me respeitar? Já o homem estoico entra e pensa: eu não preciso provar nada. Eu apenas sou. E essa diferença de mentalidade muda tudo no olhar e na postura. Porque a mente ansiosa sempre transparece. Ela aparece no corpo inquieto, nos olhos que não param de fugir, nas mãos que não encontram lugar. Mas a mente calma também transparece. Ela aparece na respiração tranquila, na postura estável, no olhar que permanece sem esforço. E aqui está uma revelação que poucos aceitam: você nunca conseguirá disfarçar o que sente de verdade. Se existe medo, ele aparece. Se existe insegurança, ela escapa. Se existe raiva, ela vaza nos olhos. Não adianta tentar esconder. Seu corpo é o espelho da sua alma. Sêneca dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E a sua reação é sempre revelada primeiro no corpo, não nas palavras, não nos argumentos, no corpo. Agora, pense no seguinte: uma mulher não está apenas ouvindo o que você diz. Ela está observando. Ela nota a forma como você ocupa o espaço. Ela nota como você devolve o olhar. Ela nota se seu corpo acompanha sua fala ou se há uma incoerência escondida. E nesse instante, ela já sabe mais sobre você do que você gostaria. É por isso que a postura não pode ser um disfarce. Ela precisa ser coerência. Se você fala sobre confiança, mas seu corpo treme, acabou. Se você fala sobre calma, mas seus olhos vacilam, acabou. Não há discurso que resista a uma postura incoerente. O estoicismo resolve isso de maneira simples, trabalhando a raiz. Não é sobre forçar o exterior, é sobre treinar o interior até que o exterior reflita a mudança naturalmente. Você não precisa fingir um olhar firme se sua mente já é firme. Você não precisa forçar a postura se sua alma já está estável. O corpo apenas segue. E aqui entra um ponto essencial: não existe presença verdadeira sem prática. Você pode ler sobre isso, assistir vídeos sobre isso, admirar homens que têm essa força, mas até colocar em prática, nada muda. A cada momento da vida, você tem um campo de treino. Na fila do mercado, na sala de reunião, na conversa com um estranho. Em todos os lugares, você pode treinar olhar e postura. Não para impressionar, mas para alinhar corpo e mente. E sabe o que acontece depois de semanas, meses, anos de prática? Você para de pensar nisso. A postura correta se torna natural. O olhar firme se torna espontâneo. Você não precisa mais lembrar de fazer, porque já se tornou. Esse é o verdadeiro poder. Não é sobre aplicar técnicas sociais, mas sobre transformar a si mesmo até que seu corpo se torne a prova viva da sua disciplina. E é exatamente isso que atrai a admiração genuína. Agora, se pergunte quantas vezes você ainda finge confiança. Quantas vezes você tenta parecer estável, mas sabe que por dentro ainda é um caos. Essa é a armadilha. Enquanto você não reconhecer, vai continuar preso nela. Mas existe um caminho para sair. E esse caminho começa pelo treino invisível. Não é o treino na frente do espelho tentando parecer alguém. É o treino diário de controlar a mente, dominar as emoções, manter a calma em qualquer ambiente. Quando você faz isso, o corpo responde. E quando o corpo responde, o mundo responde. Esse é o círculo da verdadeira presença. Começa dentro, flui para fora e volta em forma de respeito. Existe algo curioso que poucos homens percebem: a forma como você respira muda completamente a forma como você olha e como você se posiciona. Sim, a respiração. Esse detalhe aparentemente invisível é o fio que conecta sua mente ao seu corpo.
Quando a respiração é rápida, curta, ansiosa, seu olhar denuncia agitação. Seus ombros se contraem, seu peito se fecha. Seu corpo parece pequeno, frágil, em alerta constante. Mas quando a respiração é lenta, profunda e ritmada, tudo muda. Seus olhos ficam mais tranquilos. Sua postura se abre naturalmente. Seu corpo ocupa o espaço sem esforço. O estoicismo já falava sobre isso, mesmo sem o vocabulário da ciência moderna. Marco Aurélio escrevia em suas meditações sobre a importância de voltar-se para dentro e acalmar a alma em meio à tempestade. Essa calma interior se traduz na forma como você respira diante da vida e, por consequência, no olhar e na postura que você transmite ao mundo. Agora, imagine dois homens. O primeiro está diante de uma mulher, mas sua respiração é descontrolada. Ele tenta sustentar o olhar, mas suas pupilas tremem. Seu corpo denuncia nervosismo. Ela sente isso imediatamente. O segundo respira devagar. Cada inspiração traz firmeza. Cada expiração libera tensão. Seus olhos permanecem estáveis, sua postura se mantém ereta sem rigidez. Ele não precisa dizer que é confiante. Ela sente. Esse é o segredo invisível que poucos trabalham. A maioria tenta corrigir o olhar de forma isolada, a postura de forma isolada. Mas não entende que, sem a respiração correta, tudo desmorona. E aqui está uma verdade que pode incomodar se você não controla a própria respiração. Você não controla nada, porque a respiração é a base do autocontrole. É ela que regula seu coração. É ela que equilibra suas emoções. É ela que estabiliza sua mente. E quando a mente está estável, o corpo segue. Sêneca dizia: um homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Esse sofrimento antecipado é a ansiedade. E a ansiedade se revela primeiro na respiração. É o peito apertado, a respiração curta, os olhos que não param quietos. Tudo isso é visível, tudo isso é sentido. Agora, aqui vai um método simples, mas poderoso. Antes de entrar em qualquer situação importante, pare por alguns segundos. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar contando até 4. Expire devagar contando até 6. Repita algumas vezes. Você vai perceber que em poucos instantes seu corpo se ajusta. Seu olhar se estabiliza. Sua postura se endireita sem esforço. Sua energia muda. E quando você entra no ambiente depois disso, as pessoas percebem. Não sabem explicar, mas algo em você está diferente. Você transmite calma. Você transmite controle. Você transmite poder. Essa é a chave escondida. A respiração é o gatilho silencioso que muda tudo. Sem ela, você sempre parecerá instável. Com ela, você se torna inabalável. Agora reflita quantas vezes você tentou controlar apenas o exterior, sem perceber que o problema estava dentro. Quantas vezes tentou ajustar o olhar, sem perceber que era a respiração acelerada que te traía. Quantas vezes tentou manter a postura firme, mas desmoronou porque sua mente não estava em paz. É aqui que a maioria falha. O homem estoico entende isso. Ele treina o invisível para que o visível aconteça naturalmente. Ele disciplina a respiração, controla a mente, acalma a alma e, como consequência, carrega um olhar firme e uma postura estável. Não é teatro, não é técnica superficial, é essência. E aqui está o ponto mais fascinante quando você domina esse processo. Não é só você que muda. O ambiente inteiro muda ao seu redor. As pessoas respiram diferente perto de você. A energia se ajusta. O respeito cresce, porque a calma é contagiosa. E o mundo, que vive em caos, reconhece imediatamente quando está diante de alguém que carrega paz. Agora eu te pergunto, você respira como um escravo da ansiedade ou como um mestre de si mesmo? Sua respiração denuncia fraqueza ou transmite firmeza? A resposta está em cada segundo da sua vida. Existe uma verdade incômoda que quase ninguém admite. A maioria dos homens vive tentando ser notada. Eles entram em um ambiente e, antes mesmo de falar, já estão implorando em silêncio por atenção. O olhar procura aprovação. A postura procura aceitação. E esse é justamente o motivo pelo qual eles não são respeitados. O respeito nunca nasce da busca por atenção.
O respeito nasce da indiferença controlada. Quando você não precisa ser visto, é exatamente aí que todos começam a te notar. Esse é o princípio estoico aplicado ao olhar e à postura a agir sem depender da reação do outro. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas o julgamento que você faz dela. O homem que busca a atenção vive escravo do julgamento, mas o homem que domina a si mesmo vive livre, e sua liberdade é sentida pelos outros. Agora observe os detalhes. Um homem carente de validação olha ao redor o tempo todo. Ele se ajeita demais na cadeira, força a postura, exagera no contato visual. Tudo nele grita: por favor, me veja. Mas o verdadeiro poder não precisa pedir. Ele simplesmente existe. Pense na última vez que você viu alguém entrar em um ambiente e atrair todos os olhares sem dizer nada. Não foi pelo que ele vestia, não foi pela aparência, foi pela forma natural como ele ocupava o espaço. Esse tipo de presença não se força, é consequência de disciplina interior. O estoicismo ensina que você deve agir como se já tivesse dentro de si tudo o que precisa. Isso muda completamente o olhar e a postura. Se você não busca aprovação, seus olhos não vacilam. Se você não precisa impressionar, seu corpo não exagera. Você se mantém firme, sereno, real. Agora, aqui está uma questão que pode mudar sua vida. Você entra em um ambiente para ser notado ou para permanecer inteiro, mesmo que ninguém te veja. A diferença é brutal. O primeiro é escravo, o segundo é livre. E é justamente essa liberdade que desperta a admiração. Porque todos estão acostumados a ver homens implorando por atenção. Quando aparece um que não precisa disso, ele se destaca sem esforço. Imagine uma situação simples, um grupo de pessoas conversando. Um homem tenta dominar o espaço com piadas forçadas, gestos exagerados, postura inflada. Outro permanece tranquilo, fala quando necessário, olha nos olhos com calma, mantém a postura relaxada e firme. Quem você acha que será lembrado? Não é o que gritou mais alto. É o que transmitiu mais firmeza silenciosa. Sêneca dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. No contexto da postura, é parte da transformação, o desejo de parar de buscar aprovação. Enquanto você depender do olhar do outro para se sentir inteiro, nunca será inteiro. E aqui está uma verdade dura: mulheres percebem isso mais rápido do que você imagina. Elas enxergam no olhar quando você está implorando por validação. Elas sentem na postura quando você está desesperado para ser aceito. E nada é menos atraente do que a fraqueza disfarçada de confiança. O contrário também é verdadeiro. Quando você entra em silêncio, postura firme, olhar presente, sem buscar nada, o efeito é imediato. Você se torna enigma. E o enigma é irresistível. Não porque você tenta esconder algo, mas porque você simplesmente não precisa mostrar nada. Esse é o segredo que poucos entendem. O verdadeiro poder do olhar e da postura masculina não é chamar atenção. É permanecer tão seguro em si mesmo que a atenção vem por consequência. Você não busca, você não pede, você não implora. Você apenas é. Agora reflita comigo, quantas vezes você desperdiçou energia tentando ser visto quando deveria estar treinando para simplesmente existir em paz? Quantas vezes perdeu o respeito porque seus olhos denunciaram carência? Quantas vezes sua postura implorou aprovação sem que você percebesse? Esse é o momento de mudar. Porque enquanto você não aprender a dominar essa raiz invisível, continuará sendo refém do olhar dos outros. E nenhum homem é livre enquanto vive prisioneiro da validação externa. Existe algo que poucos homens entendem: o olhar e a postura não servem apenas para conquistar respeito. Eles também revelam imediatamente quando você está se sabotando. E é aí que a maioria fracassa, sem nem perceber. Quantos homens você já viu que falam com firmeza, mas olham para baixo na hora errada? Que se dizem confiantes, mas cruzam os braços como um escudo de defesa. Que se descrevem como disciplinados, mas deixam o corpo denunciar inquietação. O erro não está nas palavras, está na incoerência. O corpo não é neutro.
Ele grita a verdade, mesmo quando você tenta escondê-la. E se o que o corpo revela não bate com o que a boca fala, ninguém acredita em você. O estoicismo já alertava para isso. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece, mas como você age diante do que acontece. Essa ação é percebida primeiro no olhar e na postura. E quando existe incoerência, o julgamento é instantâneo fraqueza. Agora, imagine uma cena simples. Um homem está em uma conversa. Ele diz que está tranquilo, mas suas mãos não param de mexer. Ele diz que é seguro, mas sua postura está caída. Ele diz que é firme, mas seus olhos não sustentam contato. O que você acredita? As palavras ou os sinais? A resposta é óbvia. E é exatamente por isso que a maioria dos homens falha. Eles investem energia em criar discursos, mas ignoram o corpo. Esquecem que o corpo sempre fala primeiro. A mulher percebe isso de forma ainda mais intensa. Ela não precisa ouvir muito para saber quem você é de verdade. Basta observar seus olhos, sua postura, seus gestos. É assim que ela mede sua essência. É assim que ela descobre se você é apenas um ator ou alguém real. Marco Aurélio dizia: a alma é colorida pelos pensamentos que carrega. Se seus pensamentos são caóticos, seu corpo será caótico. Se sua mente é disciplinada, seu corpo será firme. Não existe como enganar esse processo. E aqui está a raiz invisível: tudo que você sente por dentro transborda. Você pode até disfarçar por alguns segundos, mas não consegue sustentar. O corpo entrega, os olhos entregam, a postura entrega, sempre. Por isso, tentar parecer algo que você não é o maior erro que um homem pode cometer. Não apenas porque falha em impressionar, mas porque se torna escravo da máscara que inventou. E máscaras sempre caem. Agora pense no contrário. Um homem que não precisa se provar. Ele fala pouco, mas cada palavra tem peso. Seu olhar permanece presente, mas nunca agressivo. Sua postura é firme, mas nunca forçada. Esse homem pode até não ser notado imediatamente, mas quando alguém percebe, nunca mais esquece. Esse é o poder da coerência. Não é sobre o que você finge ser, mas sobre o que você realmente é. E isso se constrói na prática diária, controlando as emoções, ajustando a mente, alinhando respiração, corpo e alma, até que cada gesto seja reflexo daquilo que você já conquistou por dentro. Agora reflita comigo: você quer ser um ator que precisa sustentar uma máscara todos os dias? Ou quer ser um homem cuja presença já é suficiente porque é coerente, real, inabalável? A escolha parece óbvia, mas poucos têm coragem de trilhar esse caminho. Porque exige disciplina, exige silêncio, exige treino diário. Mas quem percorre esse caminho nunca mais precisa fingir, nunca mais precisa implorar respeito. Nunca mais precisa mendigar aprovação, porque já se tornou aquilo que todos buscam, mas poucos encontram alguém inteiro. E aqui está a verdade final desse ponto: a mulher não admira o que você finge, ela admira o que você é. E se o que você é de verdade não sustenta seus olhos e sua postura, então não há nada para admirar. Existe um detalhe que a maioria ignora: o modo como você se mantém quando ninguém está olhando é o que define como você será percebido quando todos estiverem olhando. Postura e olhar não são máscaras que você coloca em momentos estratégicos. Eles são hábitos invisíveis que se revelam quando você menos espera. O homem que treina apenas para impressionar diante de uma mulher falha inevitavelmente. Porque no momento em que relaxa, a verdade aparece. E a verdade é sempre mais forte que a encenação. O estoicismo ensina disciplina justamente para que não exista separação entre quem você é em público e quem você é no silêncio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em suas meditações, lembrando-se de que ninguém deveria ver nele algo que não fosse real. Ele não buscava parecer sábio, ele buscava ser sábio. E essa diferença é o que separa o verdadeiro do falso. Agora pense no olhar. Você pode sustentar contato visual por alguns segundos em um encontro, mas se passa o resto do tempo olhando para baixo, seu corpo já foi treinado para a submissão. Na hora em que mais precisa, a sua verdade aparece e os olhos que fogem.
A mesma coisa com a postura. Você pode até endireitar a coluna quando entra em uma sala, mas se passa a vida todo curvado, os músculos já foram condicionados ao peso da fraqueza. Em poucos minutos, a farsa desmorona. Por isso, os sinais sutis que você cultiva no dia a dia são mais importantes do que qualquer técnica pontual. É no caminhar solitário, na fila do mercado, no silêncio do transporte, na espera em um consultório. É ali que você treina quem realmente é. E esse treino silencioso se torna evidente quando os olhares se voltam para você. Sêneca dizia: o verdadeiro caráter aparece quando estamos sozinhos. E nada reflete tanto o caráter quanto o olhar e a postura. Eles são a soma de quem você é no cotidiano. Agora, imagine alguém que vive distraído, olhando sempre para baixo, com o corpo curvado e ansioso. Esse homem pode até se esforçar para parecer firme em momentos importantes, mas será vencido pelo hábito, porque o corpo se acostuma ao que você repete, e o hábito sempre vence o improviso. Por outro lado, pense em alguém que treina todos os dias, a calma no olhar e a firmeza na postura. Ele não precisa pensar em como vai agir quando chegar a hora. Ele simplesmente age. O hábito fala por ele. É aí que nasce a presença verdadeira. Esse é o segredo invisível. A mulher não se impressiona apenas com o que você mostra na frente dela. Ela sente o que você realmente é. Se sua postura e seu olhar foram construídos na disciplina, ela percebe. Se foram improvisados na tentativa de impressionar, ela também percebe. E aqui entra um ponto crucial: não existe neutralidade. Ou você está treinando sua presença diariamente, ou está treinando sua fraqueza. Cada vez que anda olhando para o chão, treina submissão. Cada vez que se curva sem perceber, treina insegurança. Cada vez que foge do olhar, treina medo. E cada repetição se torna sua identidade. O estoicismo corta isso pela raiz: disciplina constante. Não importa onde você esteja, sempre existe espaço para treinar. Ao se levantar, ajuste a postura. Ao conversar, mantenha os olhos firmes e calmos. Ao caminhar, respire devagar e ocupe o espaço com naturalidade. Esses pequenos treinos constroem uma força invisível que mais cedo ou mais tarde todos percebem. Agora reflita: você está treinando presença ou está treinando submissão? Seus hábitos fortalecem seu corpo e seu olhar ou estão corroendo sua energia pouco a pouco? A resposta não está no discurso, está no seu dia a dia. E esse é o detalhe que diferencia os homens que inspiram respeito daqueles que vivem implorando por atenção. Os primeiros treinam a si mesmos em silêncio. Os segundos esperam milagres em público. Existe um paradoxo fascinante sobre o olhar e a postura masculina que quase ninguém percebe. Quanto mais você tenta parecer confiante, menos confiante você se torna. Mas quanto menos você tenta, mais verdadeiro é o poder que transmite. Isso não significa abandonar a disciplina. Significa entender que a confiança real não nasce de técnicas forçadas, mas da coerência entre mente e corpo. É como um rio quando flui naturalmente, tem força. Mas quando você tenta empurrar a água com as mãos, tudo se perde. O homem que força o olhar transmite tensão. Ele encara como se estivesse em guerra. E o outro percebe imediatamente que é atuação. Por outro lado, o homem que simplesmente mantém o olhar presente transmite calma. E essa calma é irresistível. A mesma lógica vale para a postura. Quem força os ombros para trás demais parece artificial, rígido, quase desconfortável. Quem apenas se mantém ereto, respirando com naturalidade, transmite autoridade sem precisar de esforço. É o paradoxo da presença, o verdadeiro poder é leve. Marco Aurélio dizia: tudo o que é natural é belo. Esse é o princípio que explica por que a postura e o olhar treinados pela disciplina interior são tão marcantes. Eles não são forçados, eles apenas existem. E é justamente por isso que atraem. Agora, pense nos homens que você já viu tentando parecer confiantes em um encontro. Eles falam alto demais, gesticulam demais, olham fixo demais. Mas tudo isso revela apenas insegurança. É como uma casa com pintura nova, mas com rachaduras nas paredes. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece.
Por outro lado, imagine alguém que permanece tranquilo. Ele não se apressa para falar. Ele não precisa dominar o ambiente à força. Ele apenas está ali, presente inteiro. Esse é o tipo de homem que se torna memorável sem nem perceber. E aqui está a raiz do paradoxo. A confiança que você tenta mostrar é frágil. A confiança que você carrega sem esforço é inabalável. E essa diferença é sentida instantaneamente. O estoicismo ensina que você deve treinar a si mesmo até que não precise mais pensar em como agir. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva-a. Isso significa que o olhar e a postura não podem ser exercícios de teatro, mas reflexos daquilo que você já se tornou. Agora, reflita sobre a sua vida. Quantas vezes você tentou impressionar, forçando sua presença? E quantas vezes foi mais respeitado justamente quando não tentou nada? É sempre assim, porque o mundo sente quando a energia é genuína. A mulher percebe isso de forma ainda mais nítida. Ela pode até se encantar por uma performance momentânea, mas o que realmente a toca é aquilo que você transmite sem esforço. É o olhar que não pede nada. É a postura que não precisa de plateia. É a calma que não se abala diante de circunstâncias externas. E aqui está uma verdade libertadora. O homem que não tenta impressionar é o que mais impressiona, porque todos os outros estão presos na armadilha de provar algo. E quando aparece alguém livre dessa necessidade, ele se torna único. Agora pergunte a si mesmo: você ainda está tentando convencer os outros de que é confiante ou já decidiu simplesmente ser? A resposta a essa pergunta pode mudar completamente a forma como você olha para o mundo e a forma como o mundo olha para você. Existe um teste simples que pode revelar se você está no caminho certo ou se ainda é prisioneiro da insegurança. O teste é este: quando alguém cruza os olhos com você, quem desvia primeiro? Pode parecer banal, mas esse instante carrega verdades profundas. Se você desvia rápido demais, transmite submissão. Se você sustenta de forma agressiva, transmite ameaça. Mas se você permanece tranquilo, sem pressa, apenas presente, transmite domínio. Esse pequeno gesto revela mais do que você imagina, porque o olhar é uma janela direta para o estado da sua alma. Ele mostra se você está em paz ou em guerra consigo mesmo. O estoicismo sempre valorizou esse tipo de autocontrole. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo significa controlar até mesmo os detalhes invisíveis que os outros percebem sem entender. O olhar é um desses detalhes. Agora, pense em quantas situações da sua vida foram decididas em instantes de contato visual. Uma entrevista de emprego, um confronto no trabalho, um encontro com uma mulher. Tudo pode mudar naqueles segundos em que seus olhos encontram os olhos do outro. Ali não existem máscaras. Ali a verdade aparece. Mas o olhar não é apenas sobre firmeza. Ele também é sobre intenção. Se seus olhos pedem validação, ela sente. Se seus olhos tentam dominar, ela sente. Mas se seus olhos apenas permanecem calmos, ela sente algo muito mais raro: segurança. Esse é o verdadeiro poder. Não é fazer o outro se sentir inferior, mas fazê-lo sentir que está diante de alguém estável, inabalável. E essa estabilidade nasce de dentro. A postura funciona da mesma forma. Existe um teste ainda mais simples: como você se senta quando ninguém está observando? Você se joga de qualquer jeito, curvado, com o corpo pequeno, ou mantém naturalmente uma posição firme, confortável e aberta? Esse detalhe define como seu corpo será interpretado quando os olhares realmente estiverem sobre você. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. No contexto da postura, isso significa o que você faz sozinho molda o que você mostra ao mundo. Não existe separação. Agora, aqui vai um exercício prático. Da próxima vez que alguém cruzar o olhar com você, não desvie apressadamente. Não force a intensidade, apenas permaneça. Respire, olhe com calma, como quem não tem nada a esconder nem a provar. Você vai notar algo incrível: a outra pessoa se sente desconfortável primeiro, porque está acostumada a ver homens fugindo ou forçando. Não está acostumada a ver firmeza calma.
E quanto à postura, comece a observar como você ocupa os espaços pequenos. No ônibus, no metrô, em uma cadeira de espera. Você encolhe o corpo como se pedisse desculpas por existir. Ou se mantém ereto, relaxado, presente, sem invadir, mas sem se anular. Esse detalhe, repetido todos os dias, muda a forma como o mundo reage a você. O estoicismo nos ensina que a prática está nas pequenas coisas. Você não se torna inabalável apenas nos grandes momentos. Você se torna inabalável nos treinos invisíveis do dia a dia. E olhar e postura são treinos diários, constantes, que moldam quem você realmente é. Agora reflita quem desvia o olhar primeiro na sua vida. Quem perde a postura primeiro nos momentos de tensão. Se a resposta for você, não é motivo de vergonha, é motivo de treino. Porque cada instante pode ser usado para fortalecer o que você ainda não domina. E no fim, é isso que diferencia os homens que inspiram respeito daqueles que são esquecidos. Os primeiros permanecem, os segundos desviam. E o mundo sempre percebe a diferença. Existe uma raiz invisível que causa a maioria dos problemas no olhar e na postura masculina. Não é falta de técnica, não é falta de dicas, é falta de convicção interior. A insegurança nasce quando você ainda não decidiu quem é. E o corpo revela isso em cada detalhe. Se você ainda duvida de si mesmo, seus olhos vacilam. Se você ainda não se aceita, sua postura se curva. Se você ainda procura aprovação, seus gestos imploram. Esse é o ponto que o estoicismo martela com tanta força. Não adianta treinar o exterior sem resolver o interior. Marco Aurélio escrevia diariamente para si, lembrando-se de viver de acordo com os princípios que acreditava. Ele não treinava para parecer imperador. Ele treinava para ser. E o corpo apenas seguia essa verdade. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você tentou mudar sua postura apenas para impressionar? Quantas vezes sustentou o olhar apenas para fingir confiança? E quantas vezes tudo isso desmoronou porque, no fundo, você não acreditava em si mesmo? Essa é a raiz invisível à falta de convicção. E não se engane, as pessoas sentem isso. Uma mulher pode não saber explicar em palavras, mas percebe imediatamente quando há um vazio por trás dos seus olhos. Ela percebe quando sua postura é um teatro. Ela sente quando sua energia não é verdadeira. Por outro lado, quando existe convicção interior, tudo muda. Você não precisa provar nada. Você não precisa se esforçar para sustentar o olhar. Você não precisa lembrar de ajustar a postura. O corpo segue naturalmente a mente que já está firme. Sêneca dizia: quem é corajoso é livre. Essa coragem não é gritar diante do perigo, é permanecer inteiro diante da vida. É não precisar de máscaras para ser quem você é. E essa liberdade se reflete nos olhos, na postura, na presença. Agora, aqui está o perigo. Muitos homens passam a vida inteira tentando mudar o exterior, sem tocar na raiz. Eles aprendem frases prontas, técnicas de linguagem corporal, dicas superficiais, mas continuam inseguros. E por isso nada funciona. Porque o corpo só consegue sustentar o que a alma já conquistou. É por isso que o olhar e a postura são tão reveladores. Eles não são apenas sinais externos, são diagnósticos da sua essência. Se você vacila no olhar, é porque sua mente vacila. Se você se curva na postura, é porque sua alma ainda não está ereta. O estoicismo ensina a resolver isso na base fortalecer a convicção interior. É treinar a mente todos os dias para suportar críticas, para suportar pressão, para suportar o peso da vida sem se quebrar. Quando você domina esse treino, o corpo responde automaticamente. Olhar firme, postura estável, energia inabalável. Agora reflita comigo. Você tem treinado apenas o corpo ou também a mente? Você busca parecer seguro ou realmente se tornar seguro? Você quer impressionar por fora ou ser sólido por dentro? A resposta define não só sua postura diante dos outros, mas diante da vida. E lembre-se, o mundo pode até ser enganado por alguns minutos, mas nunca por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. E essa verdade sempre será mostrada no olhar e na postura. Por isso, não perca tempo tentando maquiar fraquezas. Use esse tempo para eliminá-las na raiz.
Porque quando a raiz é forte, a árvore cresce firme. E quando a alma é sólida, o corpo se torna inabalável. Existe algo que a maioria não entende. Os pequenos detalhes são os que mais revelam quem você realmente é. O modo como você ajeita a roupa antes de falar com alguém. O jeito como segura o celular quando está nervoso. O tempo que demora para respirar antes de responder a uma pergunta. Esses detalhes, muitas vezes invisíveis para você, são claríssimos para quem te observa. E não se engane, esses sinais têm um peso enorme, porque é através deles que as pessoas, especialmente as mulheres, percebem se sua confiança é real ou fabricada. Olhar que vacila rápido demais denuncia medo. A mão que procura apoio em objetos revela insegurança. O corpo que se contrai quando alguém se aproxima mostra falta de domínio. Você pode tentar esconder, mas esses detalhes escapam como rachaduras em uma parede. E quando aparecem, sua imagem desmorona. O estoicismo ensina que o caráter verdadeiro não é revelado nos grandes discursos, mas nas pequenas ações. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja satisfeito em ser visto como ignorante em certas coisas. Traduzindo, não adianta tentar parecer perfeito. O que importa é ser consistente. E essa consistência aparece primeiro nos detalhes. Agora, imagine um homem que entra em um ambiente. Ele não se apressa, não olha em todas as direções, não mexe no celular para disfarçar a ansiedade. Ele simplesmente caminha no seu ritmo. Respira com calma, mantém o olhar presente. Pode parecer simples, mas é nesse detalhe que está o poder, porque transmite domínio invisível. As mulheres percebem isso de imediato. Elas notam quando um homem está no controle do próprio corpo. Não é sobre músculos, não é sobre altura, é sobre disciplina. E disciplina não se esconde. Ela aparece em cada gesto. Agora pense no oposto. Um homem entra curvado, apressado, olhando para o chão, mexendo no celular como quem procura uma fuga. Respiração acelerada, olhos inquietos. Ninguém precisa ouvir sua voz para saber que está inseguro. O corpo já contou toda a história. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro, pouco importa se é longa, mas se é bem representada. E no teatro da vida, o olhar e a postura são o primeiro ato. Eles definem se o público, as pessoas ao seu redor, vão te ver como protagonista ou como figurante. Agora reflita, você tem sido o protagonista da sua própria vida ou apenas o figurante da vida dos outros? Sua postura tem mostrado disciplina ou apenas sobrevivência? Seu olhar tem transmitido firmeza ou apenas ansiedade? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque cada detalhe conta. E a soma dos detalhes cria sua presença. O homem estoico entende isso. Ele não negligencia o pequeno. Ele treina cada gesto, cada respiração, cada olhar, até que tudo se alinhe com sua essência. Não há espaço para incoerência. Não há espaço para disfarces. E quando isso acontece, algo extraordinário surge. Você não precisa mais se preocupar com detalhes, porque eles já se tornaram parte de quem você é, e nesse momento você se torna intocável. Agora eu te pergunto, seus detalhes estão te traindo ou estão te fortalecendo? O que seu olhar e sua postura contam sobre você quando você nem percebe? As respostas estão aí, diante de você, refletidas em cada gesto que faz. Existe uma verdade que muitos evitam encarar: seu corpo já está contando ao mundo uma história. A questão é: essa história te fortalece ou te enfraquece? Olhar e postura não são acessórios. Eles são narradores silenciosos da sua vida. E cada pessoa que cruza com você lê esse livro invisível em segundos. Você não tem como evitar. A única escolha é qual história você vai deixar transparecer. Agora, pense nos homens que você admira. Eles não precisam de apresentações longas. Não precisam se vender em cada frase. Quando entram em uma sala, a narrativa já foi contada pela maneira como se posicionam. Olhar firme, postura ereta, energia calma. E todos entendem imediatamente: esse homem é sólido. Mas o oposto também acontece. Quantos homens já entram derrotados? O olhar baixo, o corpo encolhido, o passo apressado. Antes mesmo de abrir a boca, já transmitiram fraqueza.
e nesse instante perderam o respeito. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for dono de si. E dono de si é aquele que consegue narrar sua própria história com o corpo. Ele não deixa o medo escrever suas linhas, não deixa a ansiedade definir seus capítulos. Ele decide com disciplina qual energia o mundo vai perceber. Agora, reflita sobre isso. Você é o autor ou o personagem secundário da história que seu corpo conta? Você escreve conscientemente o que seus olhos transmitem? Ou deixa que seus medos assumam a narrativa? O que torna o olhar e a postura tão poderosos é justamente essa capacidade de moldar percepções antes mesmo que palavras sejam ditas. E muitas vezes essa primeira impressão nunca é esquecida. É por isso que um olhar vacilante pode destruir uma oportunidade, e uma postura firme pode abrir portas sem esforço. Marco Aurélio dizia: a alma se colore com a tinta dos pensamentos. Se seus pensamentos são pequenos, sua postura encolhe. Se sua mente é turbulenta, seus olhos se perdem. Mas quando você carrega clareza e disciplina, essa tinta se espalha pelo corpo, e todos percebem a cor da sua força. Agora, imagine que você seja observado em silêncio por 30 segundos, sem falar nada. Apenas você, seu olhar e sua postura. O que essa cena revela? O que ela grita para quem assiste? Essa é a pergunta que você precisa se fazer todos os dias, porque o respeito não se conquista no discurso ensaiado. Ele nasce nesses instantes de silêncio, onde apenas sua presença fala. E essa presença não pode ser falsificada. Ela precisa ser construída. É por isso que o treino diário é tão importante. Cada momento é uma oportunidade para fortalecer essa narrativa. Ao acordar, você se levanta de qualquer jeito ou ergue o corpo como quem já começa o dia ereto diante da vida? Ao cruzar com estranhos na rua, você olha para baixo ou mantém o olhar calmo, reconhecendo a si mesmo em cada passo? Essas pequenas escolhas acumuladas moldam a história que o mundo lê sobre você. Agora reflita: a história que você conta hoje é digna de admiração ou é uma narrativa de insegurança e submissão? O que seu corpo está dizendo quando você nem percebe que está falando? O homem estoico decide conscientemente qual história será contada. E uma vez que essa decisão é feita e praticada, nada externo pode apagá-la, porque a verdadeira narrativa nasce de dentro. E quando nasce de dentro, nenhum olhar pode corromper. Chegamos a um ponto crucial. Você já entendeu que olhar e postura não são detalhes superficiais. Eles são espelhos da sua alma. E agora a pergunta final é inevitável: o que você vai fazer com isso? Porque no fim das contas, não importa quantas técnicas você conheça. Não importa quantas vezes você tente copiar gestos de confiança. Se a mudança não vier de dentro, nada vai se sustentar. O estoicismo nos lembra disso o tempo todo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si como um aluno. Ele não queria impressionar ninguém, queria se disciplinar, porque sabia que a verdadeira grandeza nunca está no olhar dos outros, mas no domínio sobre si mesmo. Você precisa decidir se vai viver como a maioria dos homens, vacilando nos olhos, curvando a postura, mendigando respeito, ou se vai escolher o caminho mais difícil, mas infinitamente mais recompensador, o caminho do autodomínio. E não se engane, esse caminho não é glamouroso. Ele exige disciplina diária, exige atenção aos detalhes, exige que você esteja disposto a se confrontar sempre que perceber fraqueza em si mesmo. Mas cada passo vale a pena, porque cada vez que você domina uma fraqueza, o corpo responde. E cada vez que o corpo responde, o mundo responde. Agora imagine a transformação: você entra em um ambiente e não precisa dizer nada. Seu olhar firme transmite calma. Sua postura sólida transmite presença. E todos percebem. Você não implorou por respeito, não gritou, não atuou. Você apenas é. E esse é o verdadeiro segredo: o respeito não é conquistado por quem corre atrás dele. O respeito é dado a quem se torna digno dele. E você só se torna digno quando domina a si mesmo. Sêneca dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que pensa que já sabe.
Então, se você acredita que já sabe o suficiente, está enganado. Sempre existe espaço para treinar mais. Sempre existe espaço para ajustar a postura. Sempre existe espaço para alinhar o olhar. Porque o autodomínio é uma prática infinita. E aqui está o mais interessante: a mulher que te admira não está reagindo apenas ao que vê. Ela está reagindo ao que sente. E o que ela sente é a energia de alguém que carrega dentro de si algo raro: serenidade. Enquanto todos correm atrás de aprovação, você permanece firme. Enquanto todos se perdem no caos, você mantém a calma. E é essa diferença que te torna inesquecível. Agora é com você. Respire, ajuste a postura, levante os olhos e pratique todos os dias, até que isso não seja mais um esforço, mas parte de quem você é. Quando chegar nesse ponto, você não precisará mais pensar em parecer confiante. Você terá se tornado confiança em estado puro. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa simples. Comente aqui embaixo qual das ideias mais mexeu com você hoje. Diga qual ponto você vai começar a praticar imediatamente. Porque escrever é um compromisso. E esse pode ser o primeiro passo para transformar sua presença de verdade. E não esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque quanto mais homens despertarem para o poder do olhar e da postura, mais fortes seremos como indivíduos. Comente: somos fortes, você já tem tudo o que precisa dentro de si. Agora é hora de provar isso não para o mundo, mas para você mesmo.